ele ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, Rui Barbosa constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximando-se vagarosamente do indivíduo e surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, Rui Barbosa lhe disse: ó bucéfalo anacrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade e transejo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto, que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão olhou para ele e perguntou: doutor, eu levo ou deixo os patos? Nosso desafio é falar de forma que as pessoas entendam. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus, num texto que se encontra no Antigo Testamento. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento, porque creio que a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra. A Bíblia é viva e a Bíblia fala conosco. Convido você a se colocar de pé e abrir comigo no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículos de 11 em diante. Vou pedir que, se alguém puder providenciar um copo com água para mim, que eu estou com a minha garganta um tanto irritada, agradecerei. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. O tema da nossa mensagem nesta noite seria: você está defendendo? Você está defendendo? Uma pergunta que eu faria a você, jovem cristão, jovem crente, jovem que ama o Senhor Jesus. Nos diz o texto sagrado, no versículo 11: depois dele, depois de uma sucessão de pessoas, uma sucessão de fatores, a nação confusa, a nação em crise. Aqui diz que depois dele, aí aparece o nome de Sama ou Samá. Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, com a sua palavra aberta, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus também abra os nossos olhos, a nossa mente, o coração, que essa palavra seja aplicada às nossas vidas, que nós possamos também valorizar a nossa existência no presente momento pela palavra de Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Encha-nos de esperança nesse congresso, encha-nos de sonhos nesse congresso. Senhor, também encha-nos de coragem neste congresso e encha-nos de fé. Nós precisamos de tudo isso, vindos da sua parte, todos esses requisitos, para que nós possamos defender a nossa geração, defender a nossa igreja, defender a nossa união de jovens, defender as famílias, enfim, ó Deus, que nós possamos estar armados, revestidos, empenhando bem também todo o papel que o Senhor tem para a gente nesse momento, empunhando sempre a palavra da verdade, o escudo da fé. Fique conosco, fique com esses jovens que vieram de tão distante, ó Deus. Alguns deles tiveram realmente muitas dificuldades para aqui chegar, mas eles chegaram por sua graça. Pai, honre este momento, honre esta atitude e revista este meu querido jovem, esta querida jovem também, para que voltando eles façam a real diferença, na diferença de uma vida que glorifica ao Senhor para sempre. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Você está defendendo o quê? Sama defendeu o seu pedaço de chão. Esse momento é um momento de grande conturbação. Esse momento é um momento de grande conflito. Este é um momento de intenso e constante ataque do povo inimigo, os filisteus, e esse povo nunca deu sossego ao povo de Israel. Este é o momento em que a nação já está rachando. Este é o momento em que aquela bela e prudente liderança temente a Deus está escasseando. É bem o nosso momento atual. É bem o nosso momento em que nós procuramos uma liderança jovem, nós procuramos pastores que falem para jovens, nós procuramos gente que fale para jovens sem negociar a palavra, sem baratear a graça de Deus, sem comprometer o compromisso sério e sadio com as Sagradas Escrituras. Esse é um contexto bem parecido com o nosso. Agora eu acho bonito porque aqui tem uma pessoa que talvez você nunca ouviu falar sobre ele. Domingo após domingo, os grandes nomes da Bíblia são mencionados na questão histórica. Fala-se sobre Davi, fala-se sobre Samuel, sobre Abraão, Daniel, Paulo, enfim, nós ouvimos muito sobre estes nomes, estas pessoas que nos são tão familiares. Se eu fizesse uma enquete aqui, por exemplo, para saber quem tem nome bíblico, eu diria que haveriam as Saras, Rebecas e haveriam também os Daniéis e muitos outros mais. Mas alguém aqui entre os presentes se chama Sama ou Samá? Quem nunca tinha ouvido falar de Sama ou de Samá? Sama. Quem nunca tinha ouvido falar sobre ele? Muita gente. Eu também nunca tinha ouvido falar sobre Sama, até que eu tomei como propósito devocional na minha vida procurar esses personagens escondidos na Bíblia. Esta gente que aparece na Bíblia, esta gente que está na Bíblia, mas que aparece através de 1 ou de 2 versículos no máximo. Gente que tem curta apresentação na palavra de Deus, mas quando se fala dele, quando se fala desta outra pessoa, daquela senhora, senhorita, enfim, às vezes uma frase apenas, mas uma frase rica, plena de significado. Talvez as pessoas não lhe conheçam, talvez você seja tão desconhecido como Sama para tanta gente, mas o Deus de Sama é o seu Deus que pode lhe usar também para defender. Para nós defendermos alguma coisa, para nós defendermos alguém, nós precisamos de fato amar. Meu interesse, minha intenção, o meu apelo, eu rogo que você ame a sua igreja local, que você ame a sua união de jovens, que você ame a mocidade, que você ame a união de adolescentes. Sem amor ninguém defende ninguém, sem amor ninguém defende o outro, sem amor ninguém vai defender o departamento infantil. Que você ame a sua igreja local. Grande parte do Novo Testamento, quando se fala igreja, está se referindo mesmo a uma igreja local. E Paulo escrevia aos santos que estavam na igreja em Corinto, lá em Tessalônica, enfim, gente que se reunia num pedaço de chão, numa geografia em que as pessoas podiam vir. Ame para defender. Sem amor a gente não defende. Eu também diria que você deve preservar para repassar. Preserve, no que depender de você, mantenha a paz. No que depender de você, empenhe-se pela pureza doutrinária. Preserve a sua igreja, preserve a sua união de jovens, para que um dia você repasse esta união de jovens, ou que você, quando não puder mais estar atuando por uma enfermidade ou por uma mudança de país que seja, você possa repassar esta igreja de maneira muito bonita e bem cuidada, que você preserve para repassar, porque você a defende. Sama é um desses que tem consciência de que no seu tempo e no seu momento as coisas não estão bem. Agora, se você olha em derredor, você vai ver que as coisas não estão bem. Dentro da igreja do Senhor, dentro da nossa união de jovens, já tem muito mato, muita erva daninha querendo de fato trazer prejuízo à causa. Nós estamos lidando com imoralidade, nós estamos lidando com indecência, nós estamos lidando com cinismo, nós estamos lidando com tudo isso também dentro da nossa união de mocidades. Conheço uma igreja aqui no Brasil em que o pessoal chegava a ir para a reunião de mocidade, para depois da reunião de mocidade o pessoal sair para os motéis em casais. Que absurdo, a que ponto chegamos?
o cinismo, a falta de compromisso. Mas aqui tem um homem chamado Sama, que vive em estado crítico, que vive em momento difícil. Ele tem nome e ele é filho de alguém, ele é filho de Agé. O meu desejo e a minha oração para você nesta noite é que os seus pais, aqueles que lhe deram a luz, aqueles que oram por você, aqueles que temem ao Senhor e lhe ensinaram a andar no temor do Senhor, que eles também vejam você fazendo e realizando alguma coisa no poder do Senhor para a glória dele. Mas também, se você vem de um lar onde só você é crente em Cristo, que os seus pais e seus parentes, seus irmãos possam olhar para você e dizer, de fato, fulano, fulana é diferente, ele defende. Ele defende, ele luta, ela se empenha. Sama, o filho de Agé, o Ararita, vem de um local que não é famoso, vem de uma região que ninguém sabe onde é. Mas Deus tem os seus em qualquer local para a sua glória, onde que ele quer usar para defender a causa santa dele. E aqui mostra que no versículo de número 11, os filisteus se ajuntaram em Leí. O inimigo sempre vai se ajuntar, o inimigo sempre vai vir em bandos. O inimigo da igreja, ele não dará sossego a você, ele não dará sossego de fato aos seus bons intentos de realizar grandes obras na casa do Senhor para a glória dele. Os filisteus sempre se ajuntarão e os filisteus virão contra a igreja de fato, tentando trazer divisão, dissensão, confusão, mundanismo. Os filisteus querem se apossar de um pedaço de terra. Aqui no caso, eles estão querendo tomar conta aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Para muita gente, vem logo o desistir fácil. E nós vivemos uma geração de crentes que está desistindo muito fácil. Crente que está dizendo, é só um pedaço de terra. É só a minha mocidade. Eu estou vendo que a minha mocidade está enfraquecendo, mas quem vai notar a minha mocidade aqui nesse pedacinho de terra, nesse chão, nesse canto da esquina do Brasil? Tem muita gente assim, imitando o que acontece no versículo de número 11, do povo que fugia de diante dos filisteus. Vivemos uma geração também hoje de jovens dentro da nossa igreja, que é uma geração que está cada vez mais tirando o corpo, pulando fora, gente que não quer se comprometer. Os filisteus vêm para tomar conta daquele pedaço de terra e o povo vai fugindo porque não quer enfrentar, porque teme o confronto, porque sabe que para se enfrentar uma situação difícil, tem-se que estar bem fisicamente no caso de uma guerra. E no nosso caso, tens que estar bem espiritualmente, tens que estar bem revestido, tens que estar com a armadura de Deus, tens que manusear bem a palavra da verdade, tens que ter sempre polido e em dia e pronto o escudo da fé. É muito mais fácil fugir do que lutar. Aqui diz que uma coletividade, que uma quantidade de gente que até se chamou de povo, o povo fugia de diante dos filisteus. Quantas pessoas estão assim dentro das nossas igrejas, dentro da nossa união de mocidade? É gente que foge. A minha primeira pergunta que eu lhe faço nesta noite: aonde você está? Você está como o povo e com este povo que foge? Você está no meio destes que se acovardam e que dizem, não, nós não temos forças, nós não temos recursos, nós não temos isso, nós não temos aquilo. E os filisteus vão vindo e você foge. Aonde você está? Você está no meio deste povo que foge de diante dos filisteus? Infelizmente você não está defendendo. Infelizmente você não está preservando a sua igreja nem a sua mocidade para repassá-la para essa geração que está vindo, que precisa que você faça alguma coisa hoje, que precisa que você defenda alguma coisa hoje. Se você tem uma igreja para frequentar hoje, se você tem uma união de mocidades para estar hoje, saiba que foi porque gente defendeu, gente chorou, gente suou, gente foi, gente investiu, gente não desistiu. Nós desistimos muito fácil. Aonde você está? Está no meio desse povo que foge? Mas aqui no versículo 12, tem-se uma atitude que se destaca no texto. E eu pergunto, qual é a sua atitude? Aqui a minha segunda pergunta é, qual é a sua atitude?
Me diz o texto sagrado que pôs-se Sama no meio daquele terreno. Podia ser um pedaço de terra, podia ser um pedaço de terra lá no fim do mundo, lá nessa região dos Araritas, e daí? Mas para ele era importante aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra Deus dera àquele povo. E Sama tem uma atitude bonita de dizer: esta luta tem a ver comigo. Esse momento é meu, eu não posso deixar passar, eu não posso deixar passar, porque se eu deixar passar, eles vêm e me atropelam. E a atitude bonita deste homem é que ele se põe bem no meio daquele terreno de lentilhas. Preste atenção nisso. A igreja é um campo. A igreja, de fato, é um campo, mas saiba que a igreja não é um campo de batalhas. Então, se você está agindo de forma perversa, de forma má, de forma politiqueira, trazendo divisões, dissensões, partidarismos dentro da igreja, você está errado. Se na sua igreja instalou-se uma batalha, a igreja não é campo de batalhas. Também saiba que a igreja é um campo, mas não é um campo de sangue, uma alcedama evangélica. A igreja não é um campo para a gente estar ferindo gente, machucando gente, desejando mal para a gente. A igreja também não é um campo de sangue. A igreja é um campo, mas ela não é um vale de lágrimas, um campo de lágrimas, nada disso. A igreja é um campo de produção de alimentos. Aqui havia produção de alimentos, lentilha, algo que alimentava o povo, algo que trazia nutrição para o povo. A igreja do Senhor é um campo para produzir alimento para a alma, para a palavra ser pregada, para a palavra ser ensinada, para a sã doutrina vir abastecer, para a gente ter condição de adorar a Deus em espírito e em verdade, e também para a gente defender o santo evangelho de Jesus Cristo. Que a sua atitude, por coragem, por fé, por dependência, por buscar, por estudar, que você tenha essa atitude de se pôr bem no meio daquele terreno e que você olhe e diga: aqui é produção, aqui não é para diversão de pervertidos, aqui não é para se plantar fantasias, aqui não é para se semear sementes mundanas para que a igreja se pareça com o mundo. Não, aqui é um campo de lentilhas, aqui é um campo de produção, aqui é um campo para que as crianças pequenas já recebam logo cedo as sagradas letras que podem conduzir à salvação, podem torná-las sábias. As crianças poderão ser ensinadas no caminho em que devam andar, que os adolescentes encontrem amparo, apoio, abrigo nesses dias tão confusos e maus. A minha atitude é de me colocar no meio daquele terreno. E agora vem a terceira questão nesse texto, que é a ação de Sama. A ação de Sama se destaca aqui no verbo "e o defendeu". Aqui não, aqui filisteu não põe os pés, aqui ninguém trará nada dos filisteus aqui dentro. Aqui os filisteus terão que recuar, porque nós defenderemos, porque nós amamos, porque nós preservamos, porque de fato nós não queremos pés de filisteus dentro desse terreno. Vivi um tempo na Alemanha e muito me entristeci com algumas igrejas tão mundanizadas ali na Alemanha. Jovens tão mais mundanos do que muitos dos mundanos. E tudo começou porque um dia alguns adolescentes e jovens não gostavam do culto, não gostavam de estar no culto, queriam mais barulho, mais isso, mais aquilo outro, e alguns pais e alguns pastores, para agradar aqueles jovens, foram permitindo, e uma vez que se permitiu, não se teve mais condição nenhuma de frear. E essa enxurrada veio e o mundanismo tomou conta de tal maneira que o estilo de vida deles hoje é um estilo de vida terrível em muitas partes da Alemanha. Eu estava com um amigo meu no acampamento para adolescentes. Estávamos conversando e aquele meu amigo dirigiu o acampamento. E vem uma adolescente, uma mocinha de não mais do que 13 anos, 14 muito seria para ela. E aquela mocinha chega e interrompe a nossa conversa e ela diz, já devia ser mais ou menos 10h30 da noite: "Ô tio, se vocês encontrarem casaizinhos nas camas, vocês não vão atrapalhar não é?"
O mundo tem entrado, o sistema mundano tem entrado. Parece-se que a ideia por aí afora é que se nós tornarmos a igreja parecida com o mundo, nós vamos tornar o evangelho agradável para os mundanos. Pelo contrário. Nós não temos nada com esse mundo. Nós não temos que permitir que as palmilhas filisteias pisem nesse terreno, que é terreno de produção para alimento, para a vida. Nós não temos que imitar o mundo. Nós não temos que trazer o mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, durante muito tempo, ela foi cantada e ela é reconhecida até como a nau de Cristo, o grande barco da salvação. E de fato, isto cabe bem para a igreja, essa figura de a igreja um navio entrando no mar. Jesus falou que o mar é o mundo. Na Europa, de não muito tempo atrás, havia até um espetáculo quando o navio ia partir para um outro continente. Então aquele porto ficava cheio de gente. As pessoas colocavam suas melhores roupas, seus melhores momentos eram passados naquele porto. Banda de música tocava, e quando aquele navio ia se afastando e agora começava a entrar para singrar os mares, as pessoas estavam acenando, as pessoas estavam se despedindo. Era um espetáculo quando o navio entrava no mar para ir para outro continente. E havia gente se despedindo. Mas se aquele navio que estivesse indo encontrasse um náufrago, então toda aquela tripulação tinha que acudir àquele náufrago, tinha que trazer aquele náufrago para dentro do barco onde havia segurança. A igreja é este barco de Deus. Deus salva a gente, Deus coloca essa gente dentro desse barco, e Deus diz: agora vocês vão pelo mundo falando de Cristo, pregando o evangelho. E enquanto a igreja entra no mundo, ela vai vendo os náufragos, os afogados, os arrasados, e ela então vai estendendo o evangelho, e ela vai trazendo com o evangelho gente para Deus. É um espetáculo quando a igreja entra no mundo, mas é uma desgraça quando o mundo entra na igreja. Vocês assistiram Titanic? O começo de Titanic, festa, pompa, Titanic entrando no mar. Mas vocês lembram, e tudo isso está bem gravado na mente de vocês, o mar entrando dentro do Titanic. Queridos, nada de mundanismo. Queridos, nada de pactos com as ideias dos filisteus da atualidade. Nada de acordo com, de fato, as práticas mundanas, que venham elas em forma de dança, que venham elas em forma de coreografia, que venham elas em forma do que vier. Tudo isso vai se abrindo porta, daqui a pouco a água invade totalmente. Nós não precisamos imitar o mundo, nós precisamos imitar a Cristo. Nós não precisamos falar a linguagem do mundo, nós precisamos falar a linguagem de Cristo. E todos aqueles que ouviram a linguagem de Cristo foram por Ele tocados, por essas palavras doces atraídos, e estes vieram a Cristo e não quiseram mais voltar para o mundo, e nem estiveram mais como estiveram antes. Sama defende aquele pedaço de terreno. E aqui tem um versículo, tem um verbo também, no finalzinho do versículo 12, que ele fere os filisteus. Ele tinha destreza, ele sabia lutar, ele sabia defender. Eu não estou dizendo que você seja uma pessoa raivosa, eu não estou dizendo que você seja uma pessoa agressiva. O que eu estou dizendo, e rogo a você nesta noite, é que você tenha uma postura de quem defende o Evangelho de Cristo, de quem de fato não permite que o mundanismo entre. E você fere o inimigo quando você conhece a palavra. Teve um tempo, quando recém-convertido, que eu queria falar de Cristo para todo mundo. Falava para cá, falava para lá, falava para um, falava para outro, falava para todo mundo. Aí, pela primeira vez na vida, eu encontrei dois americanos que pareciam gêmeos, com camisas gêmeas, com gravatas gêmeas. E lá em Caruaru, pela primeira vez, quando eu vi aqueles americanos, eu disse: o que é isso? Que eu não sabia nem quem era. Eu perguntei logo: o que é isso? E eles falaram para mim que eles eram mormons. Eu corri para o dicionário para procurar o que era mormon, não achei nada. Aí perguntei para o meu pastor: é uma seita norte-americana aí e tudo, mas eu vi aqueles mormons falando para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Eu ia lá atrás deles e falava de novo para todo mundo. Aí daqui a pouco eu encontrei testemunhas de Jeová. Eu disse: não, tem que estudar sobre isso. Gastei horas e horas e horas estudando sobre testemunhos de Jeová.
Charles Russell e não sei o que, Joseph Smith para cá e não sei o que. E eu comecei a me intoxicar, gente. Eu comecei a ficar especialista em coisa que não presta. E eu até, para evangelizar os mortos, dizia, olha aí no livro da alma, capítulo 3, versículo tal. Mas daqui a pouco eu comecei a ver que eu não precisava conhecer a mentira para combater a mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu comecei a ver o que é que eles achavam sobre Jesus e diziam, ensinavam sobre Jesus. Aí eu disse, peraí, eu comecei a estudar sobre Jesus. Quando a gente conhece a verdade, que a gente desbarata a intenção do filisteu mor Satanás. Agora perceba nesse texto, que aquele que você nunca tinha ouvido praticamente falar sobre ele, nem da terra dele, nem sequer sabia que ele tinha lutado por um pedaço de terra. As últimas informações sobre Sama vai dizer para mim e para você uma coisa muito linda, que deve ser a sua história e a minha história na vida. E o Senhor, usando Sama, usando a coragem de Sama, abençoando a Sama, e o Senhor efetuou grande livramento. A intenção dos filisteus era de se apossar, de tomar. A intenção de Deus era de preservar e de trazer grande livramento. A minha oração para você nessa noite, a minha oração por esta parte da Igreja do Senhor que aqui se reúne, neste ponto geográfico de São Paulo nessa noite, é que nós possamos dizer, Senhor, adestre as minhas mãos, Senhor, faça prontos os meus pés, Senhor, que os meus joelhos se dobrem diante do Senhor para que eu defenda aquele pedaço de terra lá naquele canto que o Senhor me colocou. Eu tenho a minha igreja lá, eu amo aquela minha mocidade lá. Ó Deus, eu estou vendo que os filisteus estão chegando, eu já posso ouvir de fato o barulho das suas sandálias, das suas botas se aproximando. Os filisteus já estão querendo colocar o pé nesse terreno. Ó Deus, me ajude a defender o terreno e me ajude a saber manusear tão bem a palavra da verdade que eu fira e consiga colocar por terra toda e qualquer intenção, todo e qualquer sofisma, todo e qualquer raciocínio falaz que pode vir até impregnado de falsa espiritualidade, pela palavra que é apta para de fato desbaratar tudo isso. Sama não desistiu, Sama defendeu. Que o Senhor Deus de fato nos faça assim, valorosos diante dele, guerreiros do Senhor, lutando a luta certa, lutando a luta justa, defendendo o que de fato nós devemos defender e repassar para a próxima geração. Essa geração de adolescentes, essa geração de pré-adolescentes, essa geração de jovens, de crianças que está vindo, que eles possam se espelhar em você. E que eles possam reconhecer dizendo, aqui nesta igreja, aqui nesta união de jovens, passou alguém que de fato temia o Senhor e defendia com amor este pedaço de chão. Esse pedaço de chão aonde Deus colocou você é para alimento. Esse pedaço de chão aonde Deus colocou você é para santa produção. Esse pedaço de chão que Deus colocou você é para a gente que Ele vai trazer para louvar o seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade naquele lugar. Um amigo meu foi para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele ia participar de um congresso de jovens, um congresso mundial. Como ele vinha do Brasil, muito distante, o congresso começava na segunda-feira. O pessoal do congresso já o trouxe na sexta, para que ele já fosse se acostumando com o fuso horário. Ele passou o sábado em Londres e no domingo de manhã ele se levantou cedo e ele quis ir à igreja como era o seu bom hábito aqui no Brasil. Ele se levantou, trocou de roupa, com o endereço, com o metrô que devia pegar, a direção tal, ele foi para a igreja. O culto começava às 10 horas da manhã.
Mas eis que ele se confundiu na descida da estação, desceu na próxima, voltou, e ele se atrasou em 2 minutos para o culto. E vocês sabem como os britânicos são famosos pelo horário. E quando ele chega na igreja, assim até um tanto ofegante, 2 minutos e meio depois que o culto tinha iniciado, aí ele abre a porta com muito cuidado, aí ele vai entrando na igreja com muito cuidado, e quando ele vai entrando já procurando um banco para se assentar, o pastor que tinha acabado de iniciar o serviço, aí o pastor para, e olha assim para ele com os olhos desse tamanho. Aí, meu querido, minha querida, nem o mais fleumático em inglês consegue ficar sem dobrar o pescoço também. Aí, de repente, a congregação foi se voltando para onde o pastor estava olhando. Aí todo mundo, e aquele meu amigo ficou parado, disse, gente, será que pontualidade é tão importante para esse povo mesmo? Aí o pastor parou, se perdeu nas notas ali, pegou de novo ali, e no final o pastor falou para ele, meu jovem, você é o primeiro jovem com menos de 70 anos que entra nessa igreja nos últimos 40 anos. Uma igreja que foi permitindo, uma igreja que foi dizendo, não vamos contrariar, deixe os jovens, não façamos isso, porque senão vai incomodar os jovens, vocês sabem, o jovem é o futuro da igreja, nós não podemos mexer com o jovem é o futuro da igreja. Nós já ouvimos tanto esta frase, mas essa frase nunca foi dita de forma tão irresponsável. O futuro da igreja nunca será o jovem, o futuro da igreja é Jesus de Nazaré. O presente da igreja é Jesus, o futuro da igreja sempre será Jesus, até Jesus voltar é Jesus quem mantém a igreja. O jovem e nenhum jovem é o futuro de igreja nenhuma, a igreja é que é o futuro do jovem. A igreja é que é o futuro do jovem, por isso nós devemos deixar essa igreja íntegra, pura, bonita, defendida e que manuseia bem a palavra da verdade. Durante esta semana que nós iniciamos aqui por graça de Deus e por privilégio, nós vamos ouvir muitos incentivos para pararmos, pensarmos, orarmos e rogarmos ao Senhor, dizendo, Senhor, encha a minha vida de coragem. Senhor, eu percebo a ação dos filisteus. Senhor, eu defenderei o meu pedaço de chão, porque eu quero repassar esse pedaço de chão para a próxima geração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que no que for possível, e até mesmo para a gente quase que no impossível, os filisteus corram de passar perto do terreno onde a gente está. Amém. Amado Senhor e Deus, muito obrigado por esta reunião e por este lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá, para que nós pudéssemos estar de fato andando juntos, orando juntos, tendo um tempo para convivência, para encorajamento, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça desse congresso um marco, e que o Senhor marque as nossas vidas com, de fato, a sua doçura, a sua, de fato, bênção, Pai, mas que nós possamos também ser revestidos com o poder do alto, para podermos e sabermos defender o nosso pedaço de chão. Abençoe cada igreja local aqui representada, Pai. Senhor, eu rogo neste momento ao Senhor, por cada união de jovens aqui também representada. Que o Senhor tenha misericórdia desses jovens que estão reunidos nessas uniões de mocidades, para que de fato esses jovens saibam que o melhor momento é agora, e a grande oportunidade que temos é quando nos lembramos do nosso Criador nos dias da nossa juventude. Quem assim fez está feliz, quem assim fez está caminhando, lutando, mas com recursos e com força. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a editora Fiel, para que ela também continue munindo e abastecendo esta juventude brasileira para o louvor da sua glória.